Olá, meus amigos, irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí. A nossa igreja, a nossa família, um devocional baseado nos comentários dos textos bíblicos diários, né, que fazem parte do nosso propósito de leitura da Bíblia 365, a Bíblia para concluirmos a leitura de toda ela, de Gênesis a Apocalipse. E estamos indo para a reta final. Praticamente vamos terminar esta semana, o mês de novembro, e entraremos no derradeiro mês, o mês de dezembro deste ano, e vamos vencer. Deus há de nos dar esta graça de vencer a leitura de toda a Bíblia este ano. Foi uma caminhada muito linda. Nós estamos no livro do profeta Daniel. Agora é o capítulo 4, né, de 1 a 37. E nesse momento, dentro da Babilônia, Nabucodonosor, né, está com os cativos. Daniel é uma pessoa influente, uma pessoa de alto conceito, né, especialmente das capacidades de discernimento, sabedoria. Pois agora o rei Nabucodonosor, né, ele tem um sonho assim impactante, né, que mexe com ele. E ele conta quando chama todos os magos e sábios e astrólogos para dar o significado desse sonho. Mas nenhum teve capacidade de dar. No primeiro sonho que ele teve, ele nem lembrava do sonho. Mas Deus deu a Daniel a revelação do que o rei havia sonhado. E agora, como os astrólogos e sábios não puderam dar o significado, ele chama Daniel e dá a Daniel o conceito que ele tem dele, né? De um homem que os deuses, né, na crença de Nabucodonosor, capacitaram Daniel. Mas Daniel, ele testemunhava, né, do Deus dos céus, o único Deus. E esse sonho tem a ver com confrontar Nabucodonosor, mesmo com o seu poderio, as suas capacidades, né? É um homem extraordinário, né? Enfim, mas um homem também mau, pecador, orgulhoso, soberbo. E agora, através desse sonho, Deus estava dizendo que ia tratar com Nabucodonosor. Pois o sonho tratava-se de uma grande árvore frondosa que tocava os céus, e os seus galhos e folhas e frutos, todo mundo comia dela, as aves faziam seus ninhos, os animais também selvagens, né, vinham à sua sombra, até que esta árvore foi cortada e deixado só o toco e preso então a uma argola, enfim, né, e ali não foi totalmente tirado da terra, né, e aquilo então perturbou o rei, e ele fez saber Daniel, e Daniel ficou, né, quando ouviu o sonho, muito preocupado, e olhava e andava para um lado e para o outro, tentando, né, como a Bíblia não dá os detalhes, mas diz que ele ficou bem preocupado, né? E ele disse, e o rei disse: não fique assim, Daniel, tão preocupado. Mas Daniel disse: rei, eu esperava que esse sonho não tivesse a ver com o Senhor, com você. Mas esta árvore frondosa, enorme, é você. E você vai ser cortado por um tempo, por 7 tempos. E depois você, de tudo, não vai perder, você vai retornar o poder. Mas isso significa que você vai viver como as feras do campo e se alimentar do capim, enfim, e é isso que significa, até que você reconheça, né? E o Daniel ainda disse: rei, se arrependa dos seus pecados, quem sabe esse sonho não vai, né, se confirmar se você mudar de atitude. Mas o rei não fez assim. Certo dia ele andava, né,
jardins dos seus palácios. A Bíblia, a história, né, ela fala que é uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. Mas ali então Nabucodonosor diz: olha tudo que eu construí, né, toda a sua capacidade, e se orgulhou daquilo. E então naquele mesmo momento veio uma voz, né? E ali o Nabucodonosor perdeu o juízo, né? E ficou como um animal, chegou a crescer peles, unhas, feito aves, né? E até que ele olhou para o céu, recuperou a sua consciência e se humilhou diante de Deus e reconheceu o Deus eterno, o grande Deus, o Deus que pode todas as coisas. E assim ele foi restaurado novamente a sua condição e até mesmo respeitado por todos os seus oficiais, muito mais do que antes. Mas isso mostra então quem tem o poder, quem tem a honra, quem tem a glória é Deus, Ele que faz todas as coisas. O apóstolo Pedro, ele escreve aqui agora a sua segunda carta, né? Nós lemos a primeira, a segunda carta, capítulo 1, versículos 1 a 21, se identificando como um escravo, né, do Senhor, mas apóstolo de Jesus, quer dizer, enviado pelo Senhor Jesus. E ele então escreve para todos com quem ele compartilha a sua fé. E eu achei lindo esta carta, quando ele também dá um testemunho. Isso era muito importante para aqueles crentes, né? Como é para nós até hoje. Mas é que Pedro andou com Jesus. Ele andou com o Messias, com o Salvador. Ele teve experiências, e uma dessas experiências extraordinárias que Pedro teve caminhando, andando com Jesus, ele registra nesta carta. E é justamente quando ele disse: nós vimos com os nossos próprios olhos o seu esplendor majestoso. Aí nós vamos nos reportar para aquela experiência do Monte da Transfiguração, que a glória, né? Jesus ficou transfigurado, ele disse: eu vi, os nossos olhos viu o esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Que coisa extraordinária, que visão, que experiência. E aí ele vai dizer assim: a voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmo ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então esse testemunho, essa experiência, é lindo de ver Pedro contar, não é, para os irmãos, para animar a fé deles, né? E ele, além disso, ele disse também, gente, além de eu ser uma testemunha, nós temos a mensagem dos profetas que proclamaram, né, a palavra de Deus. Preste atenção no que eles escreveram, né? E nenhuma dessas escrituras foi feito, né, por vontade humana, mas foram impulsionados pelo Espírito a falarem da parte de Deus. Muito lindo. Salmo 119, versículos 97 a 112, né, exalta a palavra de Deus, né, especialmente dizendo que faz de quem ama essa palavra mais sábio, mais prudente e com mais entendimento. É muito lindo. Deus abençoe e concluo com Provérbios. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Agora, o íntegro será salvo do perigo. Que Deus nos abençoe.